Meu coração é uma terra boa, então Deus faz essa semente brotar. Deus faz ela crescer, germinar. Tua palavra é uma semente. Meu coração é uma terra boa, então Deus faz essa semente brotar. Deus faz ela crescer, germinar. O teu espírito convence. Vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás e aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo em Deus. Estamos crescendo em amor. Tua palavra é uma semente. Meu coração é uma terra boa, então Deus faz essa semente brotar. Deus faz ela crescer, germinar. O teu espírito convence. Vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás e aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo. Sim, eu serei como a árvore frondosa, e dos meus galhos sairão as frutas mais saborosas. Pois estarei plantado junto aos ribeiros das águas da vida, e nada me impedirá de viver o melhor. Eu conheço o verbo da verdade de cor. Se foi a luz que me mostrou o caminho de dor, não vai ter sombra que escureça o dia do meu crescimento no amor. Já não ouço o que o mal me diz a respeito do que é ser feliz. Considero o amor e vivo como quem não tem cicatriz. Lanço fora tudo o que fiz pra ter mais do que sempre quis, e viver do amor que rega e fortalece minha raiz. Ninguém amou como já nos amou. Antes do sol nascer já nos amou. Só permanecerá quem perseverar no amor. Então gere um bom fruto, pra que não haja luto. Amor é mútuo e preenche o nada como tudo. Alcança o mais profundo, revela o verdadeiro. Amor eterno, puro, simples e não passageiro. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo. Quero ver a igreja cantando. E eu vou crescendo. Eu vou crescendo, desenvolvendo amor em Deus. Absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo em Deus. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo.
preciso está em ti, Senhor. Tudo que eu preciso está em ti. Tudo que eu preciso está em ti. Tudo que eu preciso está em ti, Senhor. É incrível, não me sinto só. Eu grato sou porque eu sou teu. Preenches e me satisfaz. Sou feliz. A alegria não dá pra esconder. Eu canto amor porque eu sou teu. Tua presença é meu lugar de paz. Sou feliz, sou feliz. Tudo que eu preciso está em ti. Tudo que eu preciso está em ti. Tudo que eu preciso está em ti, Senhor. Tudo que eu preciso está em ti. Tudo que eu preciso está em ti. Tudo que eu preciso está em ti, Senhor. É incrível, não me sinto só. Grato sou porque eu sou teu. Preenches e me satisfaz. Sou feliz. A alegria não dá pra esconder. Eu canto amor porque eu sou teu. Tua presença é meu lugar de paz. Sou feliz, sou feliz. Tudo que eu preciso está em ti. Tudo que eu preciso está em ti. Tudo que eu preciso está em ti, Senhor. Tudo que eu preciso está em ti. Tudo que eu preciso está em ti. Tudo que eu preciso está em ti, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Tudo que eu preciso está em ti. Tudo que eu preciso está em ti. Tudo que eu preciso está em ti, Senhor. Tudo que eu preciso está em ti. Tudo que eu preciso está em ti. Tudo que eu preciso está em ti, Senhor. Você pode cantar aí, ó. Tudo que eu preciso. Você pode cantar e dançar, porque tudo que você precisa está nele. E tudo que eu preciso, e tudo que eu preciso, tudo que eu preciso, tudo que eu preciso está nele. E tudo que eu preciso está em ti. Tudo que eu preciso, tudo que eu preciso, Jeová Jireh. E tudo que eu preciso está em ti. Tudo que eu preciso está em ti. Tudo que eu preciso está em ti, Senhor. Somos livres em ti, Senhor. Pra liberdade Ele nos chamou. Teu amor me libertou. Teu amor me libertou. O teu amor me libertou. O teu amor me libertou. Caíram por terra os meus inimigos, e aquele que tentou se levantar teve que retroceder, porque existe um Deus que luta as minhas guerras e peleja por mim. Por isso eu não vacilarei, antes vou confiar e vou lutar com
são as armas que o Senhor me deu, me libertou. Teu amor me libertou. O teu amor me libertou. E hoje livre sou. Teu amor me libertou. Em espírito e em verdade eu vou te buscar. Em espírito e em verdade eu vou te adorar. Essas são as armas dos filhos de Deus: oração, jejum, santidade, louvor ao Senhor. A festa no arraial dos justos do Senhor. A festa no arraial dos justos. E quem pode livrar como o Senhor, que faz realizar o impossível, que traz a existência ao que não existe. Aquele que morreu por mim, ressuscitou e hoje vive. Jesus, o leão da tribo de Judá. 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 Teu amor me libertou. Aleluia! Somos livres em ti, Senhor. Aleluia! As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam. Toda a criação exaltado é Santo. Aleluia! Quem foi perdoado e redimido foi. Cante! Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, Santo, toda a criação. Exaltado é Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu
sempre serás santo, santo para sempre. Oh, teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto. Teu nome é o maior. Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. E os anjos clamam: santo, toda a criação, santo, exaltado é, santo, santo. E o teu povo canta, o teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás santo, santo, tu sempre serás, tu sempre serás santo, santo, tu sempre serás, tu sempre serás santo, santo. Pai, nós reconhecemos a Tua santidade, nós reconhecemos, Pai, a Tua grandiosidade. Nós sabemos que não existe outro nome além de Ti, não existe outro Deus além do Senhor. Nós reconhecemos, Pai, a Tua paternidade sobre nossas vidas. Nós reconhecemos que tudo que precisamos para viver está no Senhor. Tudo que precisamos está em Ti, Pai. Obrigado pela Tua presença em nós. Obrigado, Pai, pela Tua santidade sobre nossas vidas, que nos capacita a avançarmos, a crescermos cada vez mais. Obrigado porque Tu és a nossa fonte, Tu és o nosso supridor, Tu és o nosso Pai, Tu és a nossa rocha, Tu és tudo aquilo que nós precisamos. Obrigado, Pai, nós somos gratos por ter um Pai tão maravilhoso como o Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua fidelidade. Obrigado pela Tua graça, Pai, que nos assiste todos os dias das nossas vidas. Recebe, Pai, toda adoração, todo louvor, todo culto ao Senhor. Nós estamos aqui com um único propósito. Estamos aqui reunidos para Te adorar, para Te cultuar, para dar o nosso melhor. Recebe, Pai, toda a adoração desses corações que estão gratos ao Senhor. Que suba como oferta de cheiro suave a Ti. E que hoje, Pai, o Senhor possa receber toda essa adoração dos Teus filhos que Te amam tanto, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, é assim que nós oramos e Te agradecemos. Quem crê comigo diz amém. Aleluia, glória a Deus. Dê boa noite para o seu irmão, depois assente no seu lugar. Seja muito bem-vindo a mais uma Quinta Viva, um lugar espetacular, um lugar extraordinário, um lugar propício para que Deus possa operar sobre nossas vidas. Mas lembre-se que nós estamos aqui com um propósito único, que é justamente adorar e cultuar ao Senhor. Então dê o seu melhor culto. Você já cantou, então dê seu melhor cante, sua melhor adoração, sua melhor palavra ao Senhor, palavras de gratidão, de amor, para que nós possamos realmente cultuar ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu estou com um aviso maravilhoso para dar para vocês. Vocês querem saber? Quero dizer que as matrículas do Rema ainda estão abertas. Então ainda é glória a Deus. Então é uma oportunidade que você que ainda não fez o Rema, de estar fazendo o Rema e ter a sua vida completamente transformada. Eu estava conversando com uma pessoa semana passada, falando que muitas coisas hoje a gente não usufrui na nossa vida, porque nós deixamos passar alguma oportunidade que Deus queria para nos abençoar. E às vezes a gente fica desconectado, às vezes a gente fica muito
com as coisas do mundo e acabamos perdendo oportunidades levantadas por Deus para abençoar nossas vidas. Então hoje nós deixamos de usufruir muitas coisas porque nós perdemos a oportunidade. Então não deixe passar essa oportunidade de você fazer o rema e ter a sua vida transformada. Com certeza o rema vai transformar a sua vida, a sua família, seu ministério. Com certeza você não será mais o mesmo. Então essa oportunidade que Deus está dando, esse é o seu ano para que você possa fazer o rema e ter a sua vida completamente transformada pelo Senhor. Amém? E nós estamos com matéria aberta, nós estamos com a matéria Autoridade do Crente. Quem está ministrando é o nosso pastor e professor Fábio Henrique. Vamos de novo. A gente combinou, vamos falar agora de certo, né? Nós estamos com a matéria aberta e quem está ministrando essa matéria é o nosso pastor e professor Fábio Henrique. Glória a Deus, é o melhor professor que eu conheço, desculpa os outros aqui, nós temos alguns, mas é um professor que inspira a nossa vida, que tem conhecimento, que dá várias outras matérias, então é uma oportunidade que você tem de estar aqui e receber uma palavra poderosa. Então a matéria toda está aberta, então amanhã você pode estar aqui às 20 horas, receber essa palavra, trazer convidados e ter a sua vida completamente transformada, amém? E como eu costumo dizer, o rema, ele não é uma mãe, o rema é uma avó e ele está ficando no status de bisavó, de tão bom que ele está. Porque ele está promovendo duas ações espetaculares. Você quer saber? A primeira dela é a Maratona Rema. O que é essa Maratona Rema? Se você trouxer muitos convidados, muitos visitantes, você tem a oportunidade de ter o rema totalmente pago para você esse ano. Olha que maravilha, olha que bênção. Então, quanto mais pessoas novas você trouxer, você tem a oportunidade de ganhar um ano de rema pago. Não é um sorteio. Então, você não precisa contar, vamos dizer assim, com a sorte. Basta você convidar pessoas, que não é tão difícil você falar do rema, então você pode convidar seu vizinho, seu colega de trabalho, pessoas que você conhece para estar aqui recebendo essa palavra e estar concorrendo a um ano de rema pago. Então, essa é a primeira ação que o rema está trazendo. E ele também lançou mais uma, que é 1 por 1. Diga, 1 por 1. Esse nome vai pegar, você vai sair agora daqui do culto, vai dizendo 1 por 1, por 1, por 1, para você poder realmente pegar essa ideia e pegar essa oportunidade. Na ação 1 por 1 se você trouxer um visitante e ele realizar a matrícula, você ganha uma parcela paga. Não é bom? Eu sei que vocês estão assim, é porque vocês estão recebendo muitas informações, né? Mas é realmente para a gente ficar boquiabertos com tantas ações que o rema está promovendo. Então, essa ação 1 por 1 é o seguinte, um exemplo, se você trouxer uma pessoa, ela viu a palavra, quer fazer o rema, ela efetivar a matrícula, você ganha uma parcela paga. Se você trouxer outra pessoa e ela efetivar a matrícula, você ganha a segunda parcela do rema paga. E assim sucessivamente. Então, são oportunidades, são ações que o rema está promovendo para abençoar a sua vida. Por isso que eu estou dizendo que o rema ele já está saindo do status de vó para bisavó, porque está bom demais. No meu tempo não tinha essa oportunidade e você está tendo. Então, não deixe passar essa oportunidade, venha, faça o rema. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender e eu tenho certeza que ele vai ser uma ferramenta que vai fazer você avançar, crescer e usufruir de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, amém? Então, amanhã às 20 horas, tem um rema, a oportunidade de você estar participando dessas ações e também recebendo uma palavra maravilhosa. Anotou tudo? Se você não tiver anotado, você pode passar ali na nossa secretaria e pegar mais informações a respeito dessas ações, a respeito do rema, amém? E eu não poderia mencionar que essas ações, ela tem um apoio dos parceiros do rema. Então, pessoas que receberam essa palavra, que tiveram a vida transformada, eles quiseram realmente contribuir com o avanço, crescimento do reino e abençoar pessoas. Então, são parceiros que se levantam para abençoar com a matrícula, abençoar com uma parcela, abençoar com alguma forma, para que outras pessoas possam conhecer essa palavra e tenham a vida transformada. Então, se você está aqui e teve a sua vida transformada por essa palavra e quer fazer parte dessa parceria com o rema, procure-nos ali na secretaria, dê seu nome, veja como você pode ajudar, como você pode contribuir para que mais pessoas também tenham acesso a essa palavra, amém? Glória a Deus. Então eu queria saber, mudando, continuando o nosso culto, eu queria saber quem está nos visitando hoje pela primeira vez. Se você está aqui no Verbo Teresina, é a sua primeira vez aqui, eu queria conhecer ou conhecê-la, queria que você levantasse a sua mão, por gentileza. Glória a Deus, todos de casa, Então vamos continuar adorando ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 3. Segunda Pedro,
capítulo 1, versículo 3. A Bíblia nos diz: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Amém? Então a Bíblia aqui ela está nos dizendo que tudo que nós precisamos, tudo que diz respeito à vida e à piedade, nós já temos. O Senhor já nos concedeu. Por isso que nós somos um sucesso, por isso que nós estamos crescendo, avançando, ficando tão maravilhosos, porque o Senhor é que nos dá essa força, é o Senhor que nos conduz e nos proporcionou tudo isso. Lá em Deuteronômio, capítulo 8, no versículo 18, a Bíblia diz que Ele que nos dá força, nos dá vigor, nos dá capacidade para a gente adquirir riquezas. Então, tudo que nós temos, tudo que é bom, tudo que chegou em nossas mãos, tudo que nós conquistamos, é porque o Senhor está conosco. Então, esse momento de dízimos e ofertas é o momento de a gente reconhecer o senhorio, a paternidade do Senhor sobre nossas vidas e reconhecer que só por causa dele é que nós temos tudo isso que nós temos hoje. Então essa é uma forma também de nós estarmos honrando, demonstrando a nossa gratidão, a nossa honra ao Senhor, por tudo que Ele fez em nossas vidas e pelo que Ele ainda está fazendo e pelo que Ele ainda irá fazer. Então com esse entendimento eu convido você a separar o seu dízimo, a sua oferta. Se você vai fazer em espécie, nós temos envelopes aí à sua cadeira. Se você preferir, você pode estar fazendo ali através do Pix, que é a nosso CNPJ que está aparecendo aqui no telão, ou você pode também estar fazendo ali atrás com as nossas tesoureiras, com as maquinetas de cartões de débito ou crédito. Você que nos acompanha de casa, você também tem a oportunidade de estar honrando ao Senhor através do chave Pix, da chave Pix que está aparecendo aí no seu aparelho telefônico, como também pelo QR Code. Então são meios, são formas que você tem de estar participando e honrando ao Senhor com seus bens. Amém? Então se você já separou, eu convido você a levantar a sua mão, se você for fazer de alguma outra maneira, se for com envelope em espécie, que você levante, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te reconhecemos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito chegar em nossas mãos. Obrigado porque a tua palavra diz que nós já somos abençoados. Obrigado porque o Senhor já supriu tudo que nós precisamos. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós temos visto a tua mão, o teu cuidado, a tua graça sobre nossas vidas todos os dias. Declaramos, Pai, esses dízimos, essas ofertas, multiplicando em sua totalidade, conforme a tua palavra diz. E nós queremos aqui demonstrar a nossa honra, a nossa gratidão e reconhecer o Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Recebe esses dízimos, essas ofertas. Nós consagramos a Ti, em nome de Jesus. Venha com alegria. Prospere, avance, transportem os celeiros, os céus estão negros pra dar chuva. Prospere, prospere. Aleluia. O Senhor é bom? O Senhor é bom e fiel. Gente, muito obrigado. Glória a Deus. Vocês estão animados? O Senhor é bom e fiel em todo o tempo. Os da fé vieram? Ainda falta chegar alguém? Os da fé vieram mesmo? Graças a Deus, o Senhor é bom. Nós estamos aqui mais uma vez para cultuarmos a Ele, entregar a Ele o nosso culto e certamente receber do Senhor uma porção poderosa que vai nos fazer crescer. Quando eu penso sobre crescimento, eu lembro muito da nossa infância. Houve um período que você calçou aí o tamanho 30, o tamanho 28, mas a gente foi crescendo, a gente foi se desenvolvendo sem nem perceber. Você não percebia, mas daqui a pouco o seu sapatinho não cabia mais. Não é assim? Então eu quero dizer a você que em todo momento, seja na sua casa, enquanto você medita na palavra, ou seja nesses encontros que nós temos, nós estamos crescendo. A gente precisa ter essa convicção. A palavra da fé está sendo gerada, coisas estão acontecendo dentro de nós estamos ouvindo, estamos nos expondo, nós não estamos saindo daqui da mesma maneira. Há um crescimento na palavra, há um crescimento nessa exposição, há um crescimento que vem por meio desse alimento. Você concorda comigo? Então a gente precisa ficar de fato com isso no nosso coração. Essa noite eu quero falar algo sobre fé, eu quero falar sobre esse estilo de vida que nós temos para viver, eu quero te inspirar de fato a pensar sobre a palavra da fé. Amém?
eu quero te inspirar, de fato, a entender sobre essa missão que você tem de falar essa palavra. A palavra da fé é algo que nos alcançou, a revelação da palavra mudou as nossas vidas e essa construção está sendo feita dia após dia. E a gente consegue perceber ao longo das Escrituras, a gente vai ver que a palavra vai falar em seus versículos como um todo, a palavra vai falar sobre a lei da fé, sobre a própria palavra da fé, como eu vou citar aqui daqui a pouco, sobre o Espírito da fé, isso está na palavra, amém, gente? E a gente precisa compreender o que é a lei da fé. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 3, quando ele está ali fundamentando a realidade que temos em Cristo Jesus e uma nova história que nós temos que foi construída exatamente nele, um presente de Deus para as nossas vidas. E quando o apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 3, vai justificar, basear, fundamentar esse conceito da justificação, ele fala sobre ali em Romanos capítulo 3, que nós não fomos, ou nós não conquistamos, nós não fomos salvos pela lei das obras. Mas ele vai falar exatamente sobre essa lei da fé. A lei da fé foi de fato o que mudou a nossa vida. Aquilo que o homem podia fazer, jamais poderia levar o homem ao lugar que ele ocupa em Cristo Jesus. O homem jamais poderia ser salvo, o homem jamais poderia alcançar a filiação de Deus, a filiação em Deus por meio das suas próprias obras. E ele fala exatamente sobre isso, fundamentando essa justiça que hoje nós somos. E é por isso que o Senhor vai dizer que o justo viverá pela fé. É interessante porque esse conceito da justiça precisa estar claro para nós. Se nós não entendemos isso, a gente não vai entender sobre a palavra da fé que temos dentro de nós, que devemos falar, que devemos pregar, que devemos de fato transmitir às outras pessoas. Eu preciso compreender esse conceito da justificação. E é isso que eu preciso trazer a vocês, e essa clareza precisa estar evidente no seu coração, precisa estar claro para você, você entender uma posição que você tem, que foi dada por uma lei, a lei da fé. Amém, gente? Nós cremos, por isso nós falamos, como quem passa em uma porta. Paulo vai falando sobre isso em outro momento, eu vou citar aqui mais na frente, mas eu preciso compreender. Eu passei por um portal, e isso não foi uma obra minha, mas uma porta que se abre, um presente que é dado por meio de Cristo, um presente que foi dado pelo Senhor. Então, quando eu compreendo isso, eu começo a andar nesses primeiros passos com clareza, em uma condição que eu tenho em Cristo Jesus. Lá em Judas, no capítulo 1, eu queria que você abrisse, por favor, ou que você anotasse. Judas, capítulo 1, versículo 3. Nós estamos falando sobre fé. Nós temos um estilo de vida para viver e agora nós precisamos conhecer a respeito disso. Ocupamos um lugar por meio da fé. Estamos em uma posição por meio da fé. Nós cremos com o nosso coração e um dia nós fizemos uma confissão. E essa confissão mudou a nossa condição em Cristo Jesus. Fomos totalmente restaurados. A nossa condição eterna foi mudada. E aí em Judas capítulo 1, versículo 3, a palavra diz assim: amados, enquanto me preparava com grande expectativa para vos escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário, antes de tudo, encorajar-vos a batalhar dedicadamente pela fé confiada aos santos de uma vez por todas. Eu falei para vocês sobre uma posição que nós ocupamos em Cristo Jesus, e isso foi dado como um presente de Deus em Cristo, é assim? Nós cremos, isso se dá por meio da salvação, é a graça que foi dada, e aí nós cremos e ocupamos esse lugar. Só que eu acho interessante o que Judas diz, porque ele nos traz uma responsabilidade com aquilo que nós recebemos. O apóstolo Paulo vai nos ensinar que nós recebemos uma boa medida de fé. Quando? Quando confessamos a Cristo. Quando fomos fundamentados naquilo que é a obra divina em Cristo Jesus. Nos foi colocado nesse lugar por meio da fé, agora nós temos uma responsabilidade. E Judas cita isso. Ele está dizendo, olha, você tem uma responsabilidade, eu quero falar para você sobre a salvação, mas eu quero dizer a você que você precisa batalhar. E esse batalhar não é para conquistar aquilo que já foi dado. O que ele está dizendo é que nós temos uma responsabilidade de desenvolver a fé que nós recebemos de forma gratuita. Agora nós precisamos desenvolver isso. E é exatamente sobre isso que eu quero tocar essa noite. É exatamente isso que eu quero trazer para você. Nós não podemos estar estáticos, parados. Ocupamos uma posição de forma gratuita. Embora Cristo pagou um preço muito alto, que você já sabe disso. Mas agora Judas está nos dizendo, ei, a fé que você recebeu, você tem uma responsabilidade. Lhe foi confiada. Sabe, tudo que Deus nos confia, Ele nos confia para nós fazermos algo com aquilo.
Deus nos confiou algo, um dia nós estaremos diante dele para prestar contas sobre tudo aquilo que ele um dia nos entregou. Então, quando a nossa condição é mudada em Cristo Jesus, a Bíblia vai dizer que amor foi derramado no nosso coração. Hoje nós podemos andar em amor. Não é um amor produzido por nós mesmos. A Bíblia vai dizer que foi repartida conosco uma boa medida de fé. A fé que nós operamos, a fé que nós fazemos, aquilo que nós decidimos crer no nosso coração, não vem de nós mesmos. Ele compartilhou conosco uma boa medida. Aí Judas está dizendo aqui para mim e para você: ei, você precisa batalhar com a fé que você recebeu. Não é fazer força, é desenvolver. É uma responsabilidade que nós temos, porque nos foi confiado algo da parte do Senhor. Eu não consigo imaginar o Senhor nos entregando nada que não tivesse valor. Nós estamos falando sobre fé. Nós estamos falando sobre algo que nos foi confiado e que agora a Bíblia está nos dizendo: você precisa desenvolver. A gente, todos os dias, a gente tem essa oportunidade de desenvolver a fé que nós recebemos. Nós fazemos parte de uma igreja que você certamente já ouviu muito falar, talvez você tenha chegado recentemente, vai ouvir falar muitas vezes sobre a palavra da fé. E muitas vezes as pessoas acham que foi o irmão Reagan que criou isso. Mas eu quero dizer essa noite para você que não foi. Isso é uma inspiração divina, isso é algo do Senhor para mim e para você. Isso de fato deve ser entendido por toda a igreja. Esse povo deve entender sobre isso, porque quando nós nascemos de novo, nós recebemos essa boa medida, nós estamos agora em uma posição que está em Cristo Jesus. Aí a Bíblia vai nos dizer por 4 vezes: ei, há um estilo de vida para você viver. É um estilo de vida baseado em fé. Para quem é esse estilo de vida? Para os justos. Aqueles que ocupam a posição de justiça, e eu ocupei esse lugar, crendo com o meu coração e confessando com a minha boca. Ocupa essa posição. A fé é derramada, agora Jesus está dizendo: você precisa agora operar com isso. Você não ocupa uma posição para ficar inerte, parado, sem fazer nada. E aí eu quero trazer a você o que Paulo vai dizer lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 7. Ou você anota, ou você abre. Mas vamos ler juntos. Esse termo, a palavra da fé, está aqui. Romanos capítulo 10, versículo 7. Diga: é divino. Romanos capítulo 10, versículo 7 diz assim: ou ainda, quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Cristo fazer subir entre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está bem próxima de ti, na tua boca e no teu coração. Ou seja, a palavra da fé que pregamos. Versículo 9 diz: se com tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O que eu quero destacar aqui é algo importante que o apóstolo Paulo está citando para mim e para você. Ele diz: olha, mas o que ela diz? A palavra está bem próxima de ti, na tua boca e no teu coração. Ou seja, a palavra da fé que pregamos. É interessante porque o apóstolo Paulo está dizendo sobre aquilo que nós pregamos, sobre aquilo que ele pregava. O que ele pregava? A palavra da fé. Você consegue compreender que não é algo que veio do irmão Reagan? Mas eu quero também mostrar a você que não é algo que vem do apóstolo Paulo. Tem um texto interessante que está em Deuteronômio, no capítulo 32, versículo 1. É o próprio Deus falando. Eu quero dizer a você, eu quero trazer a você qual é a origem dessa palavra que nós falamos. Algumas pessoas ficam confusas. Ei, vocês falam uma palavra positiva? Ei, se for só a palavra positiva que alguém fala, está bom demais. Já está de bom tamanho. Mas o que nós falamos não é apenas uma palavra positiva. O que nós falamos tem um elemento importante nessa questão, ou nessa confissão positiva, como alguém quer dizer, de forma negativa. Mas o falar positivo já está muito bem. O que nós fazemos é misturar isso, fé. E é exatamente isso. E qual é a origem disso? A gente precisa compreender. Porque quando nós compreendemos aquilo que a palavra diz, a gente não vai simplesmente caminhando de forma aleatória. Eu compreendo aquilo que a palavra diz. Deuteronômio capítulo 32, versículo 1 diz assim, isso é Deus falando. Ele diz: olha, inclinai vossos ouvidos, ó céus, e eu falarei. Ouça, ó terra, as palavras da minha boca, que o meu ensinamento goteje como a chuva e as minhas palavras destilem como brandos orvalho, como chuva suave sobre a relva, como garoa revigorante sobre as plantas verdejantes. Do que Deus está falando? Sobre as suas palavras. Vocês estão aqui? A palavra veio de onde?
da boca de Deus. O que nós estamos falando? Aquilo que Deus fala. Aquilo que a sua palavra diz. Então não é apenas uma confissão positiva, mas é a própria palavra do Senhor. Qual é a origem disso? O Senhor. O que nós estamos fazendo? Falando a própria palavra. E tem um outro texto maravilhoso, Isaías capítulo 55, veja Deus falando no versículo 11. Ele diz, assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Quem está dizendo? Deus. Ele está dizendo, olha, ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Você está dizendo, você está percebendo que a palavra dita por Deus é algo que dá vida, é algo que funciona? Então a gente precisa ter esse mesmo entendimento. A palavra que eu estou dizendo não é uma palavra minha. Se você prega a palavra no seu trabalho, se você prega a palavra na sua família, se você prega a palavra lá onde você está, você precisa compreender, eu não posso falar o que eu acho. Eu não posso falar simplesmente o que eu quero falar. Aquilo que eu estou falando precisa ser condizente com aquilo que Deus quer, com aquilo que Deus fala, porque vai ser conforme Ele está dizendo aqui, vai funcionar, não vai voltar vazia. Ou seja, a palavra que nós falamos tem poder. Diga, a palavra da fé tem poder. Do mesmo modo que um dia, por onde nós entramos? Por uma confissão. Mas crendo com o nosso coração. E nós passamos a estar em uma posição. Porque nós cremos com o coração e nós falamos. Então nós ocupamos uma posição, nós ocupamos um lugar, nós ocupamos ou recebemos o presente divino em Cristo Jesus. Isso mudou a nossa vida. E agora o que nós temos? Uma responsabilidade de amadurecer essa fé que nós recebemos, de crescer nessa jornada e nessa caminhada que nós temos, compreendendo, rapaz, há algo que eu carrego que é divino, a sua própria palavra. E é por isso que nós precisamos conhecer aquilo que a palavra diz, a sua origem. Qual é a origem? O próprio Deus. Jesus lá em João, no capítulo 6, versículo 63, ele diz, olha, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Mas qual é a origem das palavras ditas por Jesus? Enquanto você pensa, eu tomo água. Jesus disse, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. O autor aos Hebreus vai dizer que Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Aquilo que ele estava dizendo era a palavra do Pai. Então não era uma invenção de Cristo. Ele vai dizer, eu não vim aqui para fazer a minha vontade. Então aquilo que ela falava, isso me faz entender que tudo aquilo que ele falava era exatamente aquilo que concordava com a vontade ou com as palavras do próprio Pai. Eu estou dizendo tudo isso para você compreender a origem da palavra. A palavra da fé que nós pregamos, a palavra da fé que nós carregamos, não é algo que foi criado por alguém, é algo que tem uma origem no Senhor. Jesus disse, são espírito e são vida. O apóstolo Paulo vai dizer, a palavra da fé que pregamos. O irmão Reiga vai falar exatamente sobre isso, eu gosto. Deus estava pensando sobre isso agora há pouco, e como é bom a gente ver alguém que caminhou toda a sua jornada cristã e depois ele está associado. Quando se fala sobre palavra da fé, a gente lembra do irmão Reagan. Mas sabe o que eu quero estimular você essa noite? Eu quero te inspirar essa noite a você ser lembrado no futuro. Quando alguém falar sobre palavra da fé, o seu vizinho vai lembrar, rapaz, aqui tem uma pessoa que falava muito sobre isso. Alguém, aqui na minha rua tinha alguém no meu bairro que vivia exatamente isso. A gente precisa ser como o irmão Reagan, como o apóstolo Paulo, esses imitadores de Deus, crendo nessa origem e nessas verdades que nós carregamos. Com essa consciência que Jesus tinha. E a palavra que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Isso é maravilhoso, irmãos. A gente entender que a gente não faz parte de um movimento qualquer, mas a gente entender que a palavra é viva tanto quanto o Senhor. O autor aos Hebreus vai dizer lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, diz assim, porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz. Você percebe que a palavra que nós cremos, a palavra que nós falamos, aquilo que nós temos pregado, produz vida. Aquilo que você tem dito deve produzir vida, não é uma mera repetição. E eu creio que se você compreende essa origem, você começa a entrar nesse exercício dessa responsabilidade. Foi compartilhado algo comigo.
eu estou crendo, eu estou me movendo, isso não é algo humano, é algo divino que foi compartilhado comigo, eu tenho uma responsabilidade de desenvolver e de crescer nisso. E todos os dias nós vamos ter essa oportunidade, pregando a palavra, compartilhando essas verdades, falando a respeito de uma origem, falando a respeito de uma condição que é estabelecida no Senhor, que não é de forma intelectual, como muitos querem compreender a salvação, por isso não a recebem, porque não é de forma intelectual, mas é crendo no coração. À medida que eu decido crer, e eu preciso também compreender que isso passa pela a nossa responsabilidade de pregar, porque a Bíblia vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir. E quem vai pregar? E quem vai falar sobre essa fé? E quem vai falar sobre essa condição e sobre essa transformação que vem por meio da palavra? Agora, à medida que nós falamos, fé é gerada no coração de pessoas. É possível que pessoas resistam? É possível, mas é possível que pessoas recebam aquilo que você tem para pregar. E à medida que nós estamos caminhando nisso, pregando essa palavra, disseminando essa verdade, falando sobre essa pregação, como Paulo estava dizendo, essa pregação da fé, nós estamos alcançando pessoas, nós estamos povoando o céu, nós estamos tirando pessoas de uma condição de morte eterna. Por que eu me movo? Por causa de uma fé que o Senhor me deu. E isso faz com que a gente saia de um lugar, isso faz com que a gente não fique paralisado em meio às circunstâncias também. Porque todos os dias nós temos a oportunidade de amadurecer pessoalmente falando, com essa fé que nós recebemos. Através dos desafios, através das dificuldades que muitas vezes se levantam. E a gente precisa compreender que as dificuldades fazem parte do mundo que estamos. Certa vez alguém quis dizer para mim, que em uma conversa, e ele queria o evangelho que fosse do sofrimento. Eu acredito no evangelho do choro e da lágrima. E queria aquele evangelho e o sofrimento. Eu disse, rapaz, esse evangelho que você decidiu crer, ele não existe. Porque o que é a pregação da palavra? São boas novas. As pessoas já estão nessa condição de sofrimento. E o que nós vamos fazer? Levar a ela uma boa nova, uma novidade, uma condição diferente, como Paulo diz. Morremos e ressuscitamos com Cristo para viver do mesmo jeito? Ele diz o contrário. Ele diz, olha, nós morremos e ressuscitamos com Cristo para viver novidade de vida. É coisa que você nunca viveu. Sofrimento nós estávamos. Afundados, escravizados, essa era a nossa condição. Mas cremos com o nosso coração, falamos com a nossa boca e essa condição foi mudada em Cristo Jesus. E a Bíblia vai dizer que isso nunca pode ser pela sua obra. Não pode ser pela sua condição, pela sua habilidade, pela sua intelectualidade. É uma obra divina, é um presente. Não tem o que você possa fazer para isso. Agora, o sofrimento faz parte de circunstâncias que se levantam aqui. Isso é uma outra história. Todos os dias coisas vão se levantar e o apóstolo Paulo ensina muitas vezes sobre isso. Mas o que nós vamos fazer? Falar a palavra. Porque os cenários podem ser mudados por causa de um estilo de vida que eu devo aprender. Porque aqui temos uma realidade natural, uma condição natural. Mas toda essa condição que podemos encontrar diante de nós, ela pode ser alterada pelo sobrenatural. Jesus ali próximo de ser preso, já muito próximo da sua morte, ele diz, rapaz, se eu quisesse, eu poderia clamar ao meu pai, ele falando com os discípulos. E ele mandaria aí umas 12 legiões de anjos para mudar essa condição, para me tirar daqui. Ele estava consciente de que o sobrenatural move realidades naturais. Consciente. Ele cria naquilo que é real de fato. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer para mim e para você, não fica com aquilo que você está vendo. Não fica simplesmente com o visível, fica com o que você não está vendo. Como eu vou ver o que eu não estou vendo? Como eu vou ficar com o que eu não estou vendo? Você consegue perceber que não é natural? Mas é um mover em fé. É eu decidir crer, a palavra da fé está dentro de mim. Ela veio morar em mim. A minha condição foi mudada naquele dia e essa palavra está em mim. Mudou a minha vida. Agora o que Judas diz, você tem a responsabilidade de se mover com isso. O espírito da fé está em mim e você. A palavra da fé tem que estar na minha boca, eu preciso crescer nisso. Eu preciso decidir sair do lugar que eu estou me movendo em fé. Amém, gente? Colossenses capítulo 3, versículo 16 diz assim: Colossenses capítulo 3, versículo 16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo.
E ele vai seguir o versículo, eu não vou continuar lendo por causa do nosso tempo, mas eu vou ficar com esse início, com essa parte A. Ele diz, olha, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Isso nos faz entender que enquanto nós estivermos aqui nessa terra, no meio de sofrimentos que podem ser levantados, adversidades que podem se levantar, eu preciso compreender, a palavra precisa estar em mim, não é de uma forma qualquer, mas eu preciso ser enriquecido por essa palavra. Isso passa por mim e por você, sobre essa responsabilidade que nós temos de nos permitir ser enriquecido por ela. Ser enriquecido pelas palavras de Cristo. Enquanto nós estivermos aqui, eu preciso compreender, eu tenho que crescer nisso. Eu tenho que me mover em fé, eu não posso ficar parado no mesmo lugar. Existe algo que eu posso fazer, eu devo ser enriquecido por essas verdades. E é interessante porque ele diz que nós temos que ser, ele diz, olha, habite ricamente, ele diz na palavra de Cristo. Ou seja, a palavra de Cristo é o que de fato sempre vai mudar as nossas vidas diante de realidades que nós vamos encontrar. Os desafios não são negados pela fé que nós pregamos. Quando o apóstolo Paulo vai dizer, olha, não fica com o que é visível, isso mostra que ele não nega aquilo que você está vendo naturalmente. Mas ele fica com aquela realidade que você não está percebendo agora, mas ela vai se manifestar. Domingo eu ministrei aqui, se você estava no domingo à tarde, eu falei em relação àquela condição que Josué se encontrou. A Bíblia vai dizer que ele estava ali aos pés de Jericó. O que tinha diante dele? Uma muralha. Aquela era a realidade que ele tinha. Mas ele tem um coração. A gente precisa desse coração para nós sermos, ou para nós permitirmos, de fato, habitar em nós de forma rica a palavra. A gente precisa de um coração. Quando Josué está diante daquela muralha, ele tem uma conduta. Primeiro que ele levanta os olhos, o texto lá de Josué no capítulo 5, versículo 3 diz isso. Ele levanta os seus olhos, ele já encontra o socorro do Senhor. Quem estava aqui, lembra que eu ministrei sobre isso. Ele encontra o socorro, ele pergunta, quem é? Ele diz, rapaz, eu sou um capitão do exército do Senhor. É o socorro de Deus. O que é isso? Já são os primeiros passos de mudanças de algo que está naturalmente na frente dele, que seria intransponível. Era difícil entrar. Mas o socorro do Senhor já chegou. A gente precisa caminhar todo o tempo com essa mesma consciência. Ao nos encontrarmos com uma adversidade, essa é uma oportunidade que eu tenho para me mover com a palavra, com a fé que eu recebi. Essa é a oportunidade que eu tenho para me mover diante de uma realidade, mas essa realidade pode ser completamente transformada. Se nós dessemos o microfone para cada um de vocês, certamente vocês tinham algo para contar em relação a coisas que vocês viveram, testemunhos que vocês já podem contar no que diz respeito a um crescimento em fé. Algo que você decidiu crer e você viu o resultado. É só a gente olhar para trás e pensar, se um dia isso foi alterado, todas as outras coisas podem ser. A própria palavra vai nos dizer, se Ele nos deu Cristo, como Ele não nos dará, juntamente com Cristo, qualquer outra coisa? Ou as demais coisas? E como nós recebemos a Cristo? Crendo no nosso coração e confessando. Nós entramos em uma posição por meio da fé. Por meio dessa graça. E agora o que eu preciso fazer é crer. Muitas vezes olhando para uma condição que já foi vencida por você. Em Cristo Jesus. Quadros que já foram mudados. Podem ser mudados também. Não, mas esse é pior do que aquele. Pode ser mudado também. Quantos desafios Josué já tinha enfrentado até ali? Agora ele estava diante de uma muralha. E é interessante porque as instruções, e ele tem um coração. O que o Senhor disse para o seu servo? Aí aquele anjo, ou aquele homem, ou aquele capitão diz para ele, rapaz, tira as sandálias dos seus pés. Eu gosto do final do versículo, porque diz assim, e ele o fez. Ou seja, ele pergunta, qual é a instrução que Deus tem? Isso é fé, irmãos. Quando nós decidimos receber a instrução, quando nós decidimos fazer uma matrícula no Rema, quando nós decidimos nos expor a essas verdades, o que é isso? É o desejar a instrução do Senhor. É eu desejar me aprofundar, sair do nível onde as águas batem apenas no meu tornozelo, mas eu quero que essas águas batam no meu joelho, na minha cintura, nos meus lombos, como os textos da palavra diz. É um nível de profundidade. E por que eu me movo? Por causa da fé. A fé que eu recebi, mas que eu tenho uma responsabilidade individual de me mover com ela. Ela não vai crescer sozinha. Ela não vai crescer por meio da sua oração. Senhor, faz a minha fé crescer. Essa oração aí nem existe. Mas é eu me movendo, crendo, aprendendo, recebendo a palavra, mudando a minha confissão, mudando o meu modo de pensar, alinhando o meu raciocínio, o meu pensamento, renovando a minha mente pela palavra. No dia que as pressões chegarem, para fechar, eu quero ler esse texto com você, e a gente encerra, 2 Coríntios capítulo 4.
A palavra da fé não nega a existência dos fatos. Mas pela palavra nós cremos que toda e qualquer realidade natural pode ser mudada. Por meio da palavra que nós pregamos, por meio da palavra que nós temos, por meio do espírito da fé que nós carregamos. Todas essas coisas podem ser revertidas. Você está comigo? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, diz assim: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para demonstrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós mesmos. Você está consciente disso? Não vem de nós mesmos. Versículo 8 diz: sofremos pressões de todos os lados, contudo não arrasados. Ficamos perplexos, mas não... Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Versículo 9. Somos perseguidos, mas jamais desamparados. Abatidos, mas não destruídos. É interessante porque o apóstolo Paulo está falando aqui sobre as pressões. Elas existem? Existem. Ele está dizendo, olha, de todos os lados nós sofremos pressões. Aí ele vai falar que nós ficamos perplexos com os acontecimentos. Aí ele diz, nós somos perseguidos, nós somos abatidos. E aí lá no versículo 13, ele diz algo maravilhoso. Ele diz, olha, assim está escrito, crie, por isso eu declarei. Com esse mesmo espírito da fé, nós igualmente cremos e por esse motivo nós falamos. No que nós nos movemos, em que nós nos movemos, qual é a origem daquilo que nós falamos, é divino. As coisas se levantam, acontecem de fato. Pressões, ficamos perplexos, somos perseguidos, estamos em algum momento abatidos, mas ele diz, não destruídos. E o que de fato traz essa convicção a Paulo? Porque ele se move dessa forma, por causa de uma convicção. O Espírito da fé está em mim. Me foi dado gratuitamente em uma condição, em um momento da minha vida, quando eu nasci de novo, crendo no meu coração, confessando com a minha boca. Toda a minha história foi mudada. Não importa qual seja a circunstância, o que eu e você precisamos é de uma convicção. Lá em Atos, no capítulo 14, você vai ver o momento que Paulo foi apedrejado. E é interessante porque os irmãos se reúnem e eles fazem uma oração, irmãos. E a Bíblia vai dizer que no dia seguinte, Paulo estava pronto para seguir a sua jornada. Que convicção é essa que Paulo carregava? Uma convicção a respeito de uma responsabilidade que tem, de um ministério, de um chamado. Eu lembro que terça-feira agora nós estávamos reunidos em um VC e uma pessoa que estava visitando pela primeira vez, ele chegou no VC com 2 parentes com câncer. E eu lembrei desse texto de Paulo por isso. Porque o que é que nós fazemos no VC? Nós nos reunimos e fomos orar por ele, pela família, pelas 2 tias que estavam com câncer e aquela condição que ele estava vivendo, abatido, pressão de todos os lados. E o que nós vamos fazer nessa hora? Nos mover em fé. No dia seguinte, chegou a mensagem. O médico disse que não é câncer, não. Irmãos, a gente tem que se mover. Por isso que eu quero incentivar você. Não fica longe do VC, não fica longe do servir, não fica longe do entendimento do seu ministério. Todos nós aqui temos um ministério. Temos um chamado, temos uma responsabilidade. E o Senhor está contando com você. O Senhor está esperando pela sua ação, pelo seu movimento. Você não vai fazer isso com a força do próprio braço. Ele já te deu as ferramentas necessárias. A palavra da fé está dentro de você, o Espírito da fé está dentro de você, pronto para se mover. Mas você precisa seguir com essa responsabilidade e com esse entendimento. Eu não posso ficar parado. Existem pessoas lá fora desejando um contato seu, um aperto de mão, um abraço, uma oração. E coisas vão acontecer. As pessoas vão se levantar daquela condição, daquele momento, daquelas circunstâncias que são tão fortes para ela. Mas você vai levar algo que é maior do que toda e qualquer circunstância. Josué viveu um dia aquele momento, mas ele recebeu, por causa de um coração, ele decide receber a instrução. É interessante porque em Josué no capítulo 6, aquele texto vai seguir falando a respeito dessas instruções. E Deus diz exatamente como ele deveria fazer. E ele segue. E aquele muro vai cair, não é na força do braço do homem. Não é na força do seu braço. A fé não vai contar com a força do seu braço. Existe um movimento que é seu, mas o que vai ser realizado não é na força do seu braço.
Josué segue a instrução, ele tem um coração. O que Deus mandou eu fazer, qual é a instrução que ele tem para o seu servo? Ele recebe a instrução, o texto diz, e ele o fez. Faz exatamente como Deus diz. Depois vem mais instrução, vão cercar o muro, dá uma volta, faz exatamente disso, toca a trombeta. Irmãos, que muro cai com toque de trombeta? É só você olhar para essa circunstância, o que é que eu posso fazer diante disso? Mas eu posso crer. Eu posso me mover com aquilo que eu recebi do Senhor. Eu posso mudar esse quadro por meio daquilo que Cristo fez. E tudo que nós precisamos é crer, dia após dia. Nos levantar todos os dias e saber, o Senhor me deu um estilo de vida para viver. Se baseia em fé. Em nome de Jesus, você pode ficar de pé. Jesus andava consciente exatamente disso. Ele sabia que o sobrenatural move o natural. A gente precisa ter esse mesmo coração. Tire os seus olhos daquilo que você tem visto. Se alegre, sorria, creia que os quadros podem ser mudados. Não importa qual seja a circunstância. Talvez você pense que a sua é maior do que a minha. Talvez eu pense que a minha circunstância seja muito maior do que a sua. Mas o fato é que para o reino do Espírito e para aquilo que o Senhor disponibilizou para mim e para você, não importa qual seja o tamanho. Davi provou disso, Josué provou disso, tantos homens e mulheres de Deus têm provado disso. O irmão Reagan provou disso. Pastor Bud provou disso todos os dias. Pastor Judivan tem provado disso. Pastor Fábio, Sames tem provado disso. E o que nós precisamos fazer é nos mover com aquilo que o Senhor nos deu. Imitando o Senhor, imitando as suas palavras. O que nós falamos são as palavras do Senhor. Nós falamos a palavra. Nós falamos a palavra. Nós falamos a palavra. Por isso nós precisamos conhecer a palavra. Não se permita viver sem conhecer a palavra. Você precisa ficar indignado. No final lá de Josué capítulo 6, o Senhor disse, tem que tocar a trombeta, dar um grito. Esse grito fala sobre uma indignação que nós precisamos ter. Recebi uma responsabilidade, que é a fé que eu carrego. Como eu tenho me movido com ela. De repente, há tantos anos você nasceu de novo. Mas essa fé está calada em você. Quando a circunstância se levanta, a sua primeira ação é se calar. Mas a sua primeira ação tem que ser falar. Ficamos intimidados, porque olhamos o tamanho da circunstância. Mas Deus nos deu um estilo de fé para viver. Quando algo na Bíblia é repetido por tantas vezes, como é falado sobre esse estilo de vida, é porque o Senhor quer nos chamar a atenção em relação a isso. 4 vezes é dito, o justo é aquele que ocupa a posição que foi dada por Cristo. Você já ocupa? Ele disse, viverá pela fé. Ele não disse que nós viveríamos pela força do nosso próprio braço. Temos forçado a barra para viver com a força do nosso próprio braço. Mas nós não precisamos disso. Nós podemos nos mover em fé. Você pode fechar os seus olhos. Alguém está aqui essa noite e ainda não recebeu o Senhor, não recebeu Jesus como o Senhor da sua vida? Eu quero dizer a você que a religião talvez nunca tenha ensinado ou pregado isso para você. Mas essa decisão muda a sua eternidade. Esse é um presente que Deus nos deu em Cristo Jesus. Nós precisamos saber e precisamos reconhecer que Ele veio a essa terra como Filho de Deus, que Ele morreu e ressuscitou no meu e no seu lugar. Quando nós cremos disso de todo o nosso coração, quando nós cremos que não era na força do nosso próprio braço. A lei das obras mostrava exatamente isso, e deixava claro para os homens que na força do próprio braço jamais seria possível. Porque por mais que eles cumprissem parte da lei das obras, quando falhavam em uma, desmanchou tudo aquilo que eles fizeram para trás. Não é na força do seu braço, é crendo com o seu coração e fazendo uma confissão com a sua boca. Se você está aqui essa noite, você deseja de fato, de todo o coração, confessar Jesus como o Senhor da sua vida, essa é a sua noite, esse é o tempo que o Senhor preparou para você, e essa é a sua oportunidade. Não deixa para amanhã, não deixa para o próximo culto, não deixa para um outro momento. Essa é a sua noite, esse é o seu momento. Todos salvos? Talvez você já tenha feito essa confissão, mas você percebe que esfriou ao longo da sua caminhada, mas você deseja hoje se reconciliar com o Senhor, voltar para essa vida de fé, aprender a palavra, crescer no Senhor,
conhecer mais dele por meio da palavra. Nós conhecemos ao Senhor conhecendo as suas verdades. Se você está aqui com essa decisão no seu coração, vem aqui à frente. Nós vamos orar por você. Todos salvos, graças a Deus. Alguém está aqui e ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica de orar em outras línguas? Isso é para os nossos dias, isso é para você. Todos cheios? Graças a Deus. Alguém chegou aqui com alguma enfermidade, algum diagnóstico, e você deseja receber a imposição de mãos? Você não precisa sair daqui como você chegou. O mesmo Jesus que te deu a salvação, Ele te deu uma condição para viver aqui. Vivendo saúde divina. Todos salvos? Glória a Deus. Você pode fechar os seus olhos. Pai, muito obrigado. Obrigado por essa noite, obrigado pela sua palavra, obrigado pelo espírito da fé que o Senhor nos deu, obrigado pela sua palavra que é a verdade, tem nos feito crescer ao longo da nossa caminhada. Nós estamos aqui com o nosso coração pronto, disposto para viver aquilo que o Senhor tem de forma íntegra, Pai, de forma inteira. Nós não queremos correr apenas uma parte da carreira. Nós queremos seguir em fé, crescendo no Senhor e desfrutando de tudo aquilo que o Senhor projetou para as nossas vidas. Eu creio, Pai, que algo foi acrescentado aos nossos corações essa noite. Nós estamos saindo daqui diferentes e dispostos a ouvir as suas instruções e a correr de forma veloz, a desenvolver a nossa fé e essa responsabilidade que nós temos de servir ao Senhor com integridade, de alcançar as pessoas, de pregar essa palavra que gera fé no coração de outras pessoas. Esse é o nosso coração para essa noite, esse é o nosso entendimento, Pai, em relação às suas verdades. Nós amamos ao Senhor acima de todas as coisas e cremos, Pai, que há sempre uma resposta da parte do Senhor. Em nome de Jesus, sejam abençoados, queridos, praticando essa verdade em nome de Jesus. Glória a Deus, que palavra maravilhosa. Nós estamos caminhando para a finalização do nosso culto, mas antes disso eu queria fazer algumas indicações literárias. A primeira delas é Fundamentos da Fé, de Kenneth Hagin, um livro maravilhoso para que você possa edificar um pouco mais sobre fé. Andando por Fé, também de Kenneth Hagin. E O Espírito da Fé, de Mark Hanks. 3 livros poderosos que com certeza você será grandemente abençoado e ficará com um conhecimento ainda maior a respeito de fé. Amém? Só reforçando, amanhã nós temos aula do Rema, Autoridade do Crente, com o pastor e professor Fábio Henrique, matéria aberta, então você está convidado para estar aqui, trazer alguém com você. E lembre que nós temos nossas ações do Rema. Você pode passar na nossa secretaria, pegar mais informações e participar dessas ações que são uma bênção demais, em nome de Jesus. Amém? Temos outro aviso para dar, e eu queria chamar aqui a Samis. Hoje é dia de boas notícias. Glória a Deus. Diga amanhã. É um dia histórico. Para mim, para a minha igreja, para a minha cidade. Você está crendo nisso? Está mesmo. Amanhã o seu pastor vai receber o título de cidadão teresinense na Câmara Municipal aqui de Teresina. Nós estamos muito alegres, irmãos, por isso. É um dia histórico para nós, para a nossa igreja, para essa cidade. É um reconhecimento natural daquilo que nós já sabíamos que existia no coração de Deus e no nosso coração também. Mas a gente está passando aqui para poder te convidar. Infelizmente, o número de vagas que nos deram de permissão para a gente poder levar pessoas é muito, muito restrito em relação ao tamanho e ao número da nossa igreja. Mas a gente está divulgando, porque de repente é um horário, é um dia que você quer ir, que você quer fazer esse presente lá. Lá é a partir das 11 horas da manhã. Então, de repente, você tem uma dificuldade por trabalho, etc. Talvez não dê para você estar. Mas para você que pode estar e quer estar, a gente vai disponibilizar uma lista que vai ficar lá na nossa secretaria, no balcão de informações, e você vai poder dar o seu nome lá para que você possa entrar ou não nessa lista de vagas. A gente já está dizendo ou não porque é um número muito pequeno mesmo e nós precisamos dar a prioridade para a liderança, corpo pastoral da igreja para fazer esse presente lá nesse dia. Mas se você quiser, você pode arrolar lá seu nome, colocar listado e você vai também fazer parte desse momento. De qualquer maneira, nós vamos fazer uma grande festa e também vamos celebrar aqui no domingo por essa conquista. Nós estamos realmente muito alegres. Isso é fruto de uma vida de trabalho, quase 10 anos nossos aqui em Teresina. Enfim, esse reconhecimento chegando.
chegando. Eu sei que é uma realidade, que o coração dele já era teresinense há muito mais tempo do que os 10 anos em que ele está aqui, amém? Então eu tenho certeza que vai ser um dia maravilhoso e a gente queria estender esse convite a você, para que você fique sabendo, participe, independente de você poder estar, para que você também possa celebrar e se alegrar junto conosco por aquilo que o Senhor está fazendo na terra, assim como nós sabemos que Ele também tem feito no céu, amém? Então é isso, então vá na paz, seja abençoado praticando a palavra. Nós nos vemos amanhã ou domingo, mas nos encontraremos para festejar o que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Eu declaro bênção chegando sobre a sua vida e fica atento, seu telefone vai tocar, boas notícias estão chegando, em nome de Jesus. Amamos você.